Se você chegou até aqui, no meio da noite mais escura da sua vida, não é por acaso. Sua alma está buscando algo que o mundo não pode te dar. Paz verdadeira em meio ao caos que ninguém mais vê. Eu sei o que é sentir que Deus está distante, que suas orações batem no teto, que a tempestade não passa e que seu coração está cansado de esperar. Mas hoje quero te mostrar algo que mudará sua perspectiva. A paz não chega quando o vento para. Ela chega quando você reconhece que Jesus está no seu barco, governando o mesmo vento que te assusta. Ele prometeu em Salmos 34:18 que está perto do coração quebrantado. Não depois que você sarar, não quando tudo melhorar, agora mesmo, no meio da sua dor. E essa proximidade é a chave que abre a porta para uma paz que o caos não pode roubar. Antes de começar, declare comigo nos comentários: luz na minha alma. Essas 3 palavras são sua âncora hoje e um farol para alguém que chegará depois buscando o mesmo que você. Vamos começar. Número 1. A paz não é ausência de tempestade, mas confiança em quem governa o vento. Quando a tempestade ruge e o vento parece arrancar teus alicerces, a primeira coisa que geralmente se perde é a calma. Agarramo-nos ao leme, tentamos manter o controle e, sem perceber, terminamos exaustos, sem forças, com o coração afundando mais rápido que o próprio barco. Mas a paz, a verdadeira paz, não aparece quando as ondas param. Ela aparece quando você reconhece quem está com você no meio do mar. Jesus não prometeu mares tranquilos, prometeu presença constante. Ele continua ali no seu barco, mesmo quando parece estar dormindo. Essa foi a cena no Evangelho, segundo Mateus 8:23 ao 27. Os discípulos apavorados gritavam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, enquanto Jesus dormia tranquilo. Eles viam o caos, ele via a soberania do Pai. A paz não é a ausência de tempestade, é a certeza de que, ainda que o vento rugisse, você não está à deriva. O Salmo 46 diz com força: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Essa é a fé que descansa antes do milagre. A fé que não precisa ver o mar calmo para crer que ele será acalmado. A fé que ousa respirar fundo em meio ao relâmpago e dizer: Jesus está no meu barco. Porque se o vento lhe obedece, também o caos que você vive hoje terminará obedecendo à sua voz. Talvez sua tempestade não seja de água, mas de pensamentos. Talvez as ondas que te atingem sejam as da ansiedade, da solidão ou da culpa. Mas deixe-me te dizer algo. Nada disso assusta o Mestre. Ele não se inquieta com o que te abala. Ele governa sobre tudo isso. Deus não permite o caos passivamente. Ele o governa com propósito redentor. Mesmo naquilo que hoje você não entende, Ele está trabalhando algo eterno. O que parece uma desordem sem sentido pode ser a oficina onde o oleiro está te moldando. Às vezes, o vento que você pensa que veio para te destruir, veio para te direcionar. Quando os discípulos despertaram Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e sobreveio grande bonança. Mas antes de ordenar a calma externa, primeiro falou ao medo interno: Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus sabia que o verdadeiro inimigo não era a tempestade, mas o temor que habitava em seus corações. E o mesmo ele te diz hoje: não temas, não porque nada vai acontecer, mas porque Ele continua sendo Senhor mesmo daquilo que você não entende. Sua autoridade não diminuiu. O mesmo Cristo que fez calar as ondas continua reinando sobre a sua história. A paz de Cristo não se fabrica, se recebe. Não se conquista por controle, se experimenta por rendição. Enquanto você tenta controlar tudo, Ele espera que solte o leme, porque só quando você renuncia ao controle humano pode experimentar o descanso divino. A fé madura não busca manipular os resultados, aprende a confiar no caráter de Deus. É aí que sua alma começa a repousar. Respire. Nem tudo depende de você.
Às vezes, o maior ato de fé é dormir na tempestade, como Jesus fez. Descansar, sabendo que nada escapa ao controle do Pai. Talvez hoje você sinta que Deus está em silêncio, que dorme enquanto o mar ruge. Mas lembre-se disso, o silêncio de Deus não é ausência, é confiança. Quando Ele parece dormir, está provando a tua. Está te ensinando a crer não apenas em seu poder, mas em seu coração. O mesmo coração que te sustentou no passado te sustentará agora. Deus não muda com o clima da tua vida, seu amor permanece firme. E ainda que o inimigo grite que você está só, a verdade é que ele nunca saiu do teu barco. Sua promessa continua viva. Eu estou contigo todos os dias, até o fim do mundo. Tire um momento, feche os olhos, respire 3 vezes profundamente e repita: Jesus está no meu barco. Não é uma frase mágica, é uma declaração de fé. É escolher a calma do Mestre acima do ruído dos teus medos. É ancorar-se na fidelidade dele quando tudo o mais treme. Porque a paz não chega quando tudo se resolve. Chega quando você decide confiar em quem governa o vento, mesmo que ele ainda não tenha ordenado que ele pare. Não sei que tipo de tempestade você enfrenta, mas sei disto: nenhuma é eterna e nenhuma te encontrará só. Deus continua agindo mesmo no que você não entende. E chegará o momento em que você olhará para trás e dirá: valeu a pena confiar. A paz não é uma emoção passageira, é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Ele é a calma em meio ao caos, o refúgio na tempestade, a rocha firme quando tudo se move. Então não espere o mar se acalmar para descansar. Descanse agora, porque quem está contigo tem poder sobre o mar. Ele nunca te abandonou, nem te abandonará. Ainda que o céu escureça e as ondas batam, sua presença continua sendo tua âncora. A paz que você procura não se encontra fugindo da tempestade, mas reconhecendo o Deus que caminha sobre ela. E enquanto Ele estiver no teu barco, nenhuma tempestade poderá te afundar. Número 2. Render o controle é recuperar o rumo. Há momentos em que, sem perceber, nos agarramos ao leme com tanta força que terminamos exaustos, lutando contra correntes que não podemos controlar. Queremos entender tudo, planejar cada detalhe, antecipar cada desfecho. Mas a fé não se trata de entender tudo, e sim de confiar naquele que entende tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. Esse é o convite do céu hoje. Solte o leme, porque o rumo não se perde quando você o entrega, mas quando tenta guiá-lo sem Deus. Há uma paz que só se encontra quando você decide se render. Não se trata de se render ao medo ou à derrota, mas à soberania do Pai que vê além do que os teus olhos alcançam. Quando você solta o controle, não está abrindo mão da sua responsabilidade, está reconhecendo seus limites e confiando que há mãos mais sábias segurando o leme da sua vida. Suas mãos estão cansadas de remar contra a corrente, mas as dele nunca se cansam. Deus não precisa que você explique cada detalhe, apenas que permita que Ele te guie, mesmo quando você não entende o caminho. Às vezes, você acredita que se parar de pensar, de planejar, de analisar, tudo desabará. Mas a confiança não é ausência de pensamento, é colocar o relacionamento acima da razão. É olhar para o céu e dizer: não sei como, mas confio em ti. A mente busca controle, mas o espírito busca comunhão. E quando a comunhão prevalece, a mente se aquieta. Não te peço que pare de pensar, apenas que coloque a confiança antes da lógica. Deus honra a mente que reflete, mas não se limita a ela. O que Ele te pede é que solte a necessidade de entender cada passo, porque enquanto você calcula, Ele está construindo o que você ainda não pode ver. Você se lembra quando Jesus disse em Mateus 6:25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de vestir.
Ele não estava negando a importância das necessidades, estava ensinando a prioridade da confiança. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que só Deus pode sustentar. Você não pode deter o vento, mas pode confiar em quem o dirige. Cada vez que você solta a necessidade de ter todas as respostas, abre espaço para que a paz ocupe o lugar do medo. Você não precisa entender tudo para avançar. Às vezes, a fé se resume a um passo: deixar ir o que não pode mudar. Deus endireita veredas que você nem sequer vê tortas ainda. Há caminhos que hoje parecem desvios, mas na verdade são atalhos para o que Ele preparou para você. Não se desespere se os seus planos não saírem como esperava. Pode ser que Deus esteja corrigindo rotas que terminariam em ruína. Ele não precisa da sua aprovação para agir, apenas da sua disposição para confiar. E essa confiança não te aprisiona, te liberta. A liberdade da ansiedade chega quando você aceita, com humildade, que não é Deus. E é um alívio não ser. Que descanso reconhecer que nem tudo depende de você, que há um plano maior do que o seu controle. Render o controle não significa abandonar sua vida. Significa deixar que Deus a governe. É uma boa administração da alma, reconhecer que você administra, mas Ele dirige. Que você rema, mas Ele traça o rumo. Que você obedece, mas Ele ordena o vento. E essa verdade transforma tudo, porque onde antes havia tensão, agora há descanso. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes você tentava controlar, agora pode adorar. Talvez hoje você tenha uma decisão que te angustia, algo que você tem tentado resolver sozinho há tempo demais. Te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Identifique esse peso. Diga em voz alta: Deus, entrego isso, confio que Tu endireitarás a minha vereda. E respire fundo. Esse ato de fé é maior do que imagina. Você não precisa resolver tudo hoje, só precisa lembrar quem está guiando. Quando você solta, não perde o rumo. Recupera. Porque suas mãos não podem segurar o que foi criado para repousar nas mãos de Deus. E quando você finalmente solta, descobre que a paz não era um destino, mas uma pessoa. O próprio Cristo toma o leme e conduz sua vida com precisão divina. Ele não te leva por caminhos seguros, mas por caminhos santos. Não por mares sem tempestade, mas por águas onde sua glória se revela. Então, pare de remar com medo e comece a remar com fé. Não lute contra a corrente do plano de Deus. Confie que mesmo que o vento mude, Ele não muda. Não há controle mais seguro do que aquele que descansa na sua vontade. Hoje Deus te diz: entrega o leme, filho, filha, porque quando você solta, eu conduzo. E quando Ele conduz, o rumo sempre termina em porto seguro. Número 3. Obedeça no pequeno. Os passos curtos abrem portas grandes. Às vezes você espera que Deus te mostre todo o mapa antes de dar um passo, mas Ele prefere te dar apenas a luz suficiente para avançar alguns metros. E isso não é crueldade, é amor. Porque se você visse todo o caminho, provavelmente se sentiria sobrecarregado ou tentaria correr antes do tempo. Por isso, o Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa lâmpada não ilumina quilômetros, ilumina o próximo passo. A fé não te dá controle, te dá direção. Deus não te pede que corras, te pede que caminhes com Ele, passo a passo. E quando você obedece no pequeno, o céu começa a se mover a seu favor de formas que você nem imagina. A obediência pequena é a que mais transforma. Não é o grande salto que muda a história, mas a constância dos passos curtos. Jesus disse em Lucas 16:10: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A fidelidade no pequeno não é insignificante. É a chave que abre portas grandes. Muitos querem andar sobre as águas como Pedro, mas se esquecem de que, antes disso, ele apenas teve que dar um passo fora do barco. Mateus 14:29. Foi um único passo, mas bastou para conectar o natural ao sobrenatural. Deus não te pede que vejas todo o milagre,
apenas que confies o suficiente para avançar até onde a luz alcança. A obediência concreta quebra a paralisia espiritual. Quantas vezes você ficou parado porque não sabia o que fazer, esperando que Deus te revelasse todo o plano? Mas Ele já te deu o necessário para começar. Talvez seja um único versículo, uma ligação, uma oração, um perdão que você vem adiando. Não espere uma voz do céu se já tem a sua palavra aberta em suas mãos. Cada ato pequeno de obediência gera tração espiritual. Você começa com uma faísca e termina acendendo um fogo. O céu não abençoa a passividade, abençoa a constância. Deus honra o passo, não apenas a intenção. Pense na lâmpada de azeite de que o salmista falava. Essa lâmpada não mostrava todo o caminho à noite, apenas o trecho imediato. Assim funciona a fé. Você não vê o fim, mas avança confiando que a luz se moverá com você. É um caminho de dependência constante, não de certezas acumuladas. Cada passo que você dá com Deus é um convite para descobrir sua fidelidade novamente. Ele não precisa que você corra, apenas que continue caminhando no ritmo dele. O que hoje parece um passo pequeno, amanhã será testemunho de um milagre que começou com uma simples obediência. Às vezes buscamos grandes revelações, mas o céu se manifesta em gestos simples. Um sim em meio à dúvida, um eu perdoo em meio à dor, um confio quando tudo parece perdido. Deus não te pede perfeição, te pede disposição. Porque o milagre acontece quando a fé se traduz em ação, ainda que pequena. Um passo de obediência vale mais do que 1000 orações sem movimento. Se você esperar ter a fé perfeita para avançar, nunca o fará. Mas se avançar com a fé que tem hoje, verá Deus multiplicar seu pequeno ato em grandes resultados. Talvez hoje você sinta que a escuridão é densa demais, que não vê saída nem direção. Mas lembre-se, a palavra de Deus continua sendo lâmpada. Ela não ilumina com a intensidade de um refletor, mas com a ternura de uma lanterna que te guia de perto. Seu propósito não é mostrar o futuro completo, mas te ensinar a confiar enquanto caminha. Essa confiança diária cria uma vida estável. Você não precisa entender tudo para se mover, apenas obedecer o que já sabe. A constância tem mais poder do que o impulso. Um passo fiel todos os dias vale mais do que uma corrida de emoções passageiras. Se hoje você está esperando uma clareza total, Deus te diz: comece com o que você tem. Você não precisa de um grande sinal, apenas de uma decisão pequena: orar 5 minutos, abrir a Bíblia todas as manhãs, ligar para alguém que precisa de consolo, agradecer em meio ao cansaço. Faça isso uma vez, depois outra, e verá o caos começar a ganhar direção. A paz não vem porque o caminho se esclarece, mas porque você aprende a caminhar confiando. Deus abençoa a fé que age, não a que apenas analisa. Te proponho algo. Esta semana, escolha uma única obediência concreta. Escreva-a, ore sobre ela e entregue-a a Deus. Depois escolha um versículo âncora, talvez este: tua palavra é lâmpada para os meus pés. Repita essa verdade todos os dias e deixe que ela guie sua jornada. Não se preocupe com o fim do caminho. Preocupe-se em dar o próximo passo com fé. Os pequenos sims que você dá na escuridão abrem portas que só se revelam aos que perseveram. E quando olhar para trás, entenderá que os passos curtos foram os que construíram a ponte entre a tempestade e a paz. Obedecer no pequeno não é perder tempo, é preparar o terreno para o grande que virá. A fé nem sempre se manifesta em gritos ou em milagres instantâneos. Às vezes, ela se revela no silêncio de quem continua caminhando, confiando que a luz seguirá se movendo com ele. Assim, Deus age, passo a passo, dia após dia, em pequenos atos de fidelidade que transformam a alma. Avance com a luz que você tem hoje e verá como amanhã ela brilhará mais forte. Número 4. O deserto não te mata, ele te torna ouvinte.
Há temporadas em que a alma se seca, em que não há flores nem água, em que parece que tudo o que antes dava vida agora é areia quente sob os pés. Mas ouça bem, o deserto não te mata, ele te torna ouvinte. Aquilo que você sente como castigo, Deus usa como sala de aula. Em Oséias 2,14 ele diz: Eu a atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Ele não a empurrou, ele a atraiu. Não a condenou, ele a enamorou na solidão. Esse verso revela um segredo profundo. O deserto não é a ausência de Deus, é sua forma mais íntima de se aproximar. Ele te leva ao silêncio não para te castigar, mas para te ensinar a distinguir sua voz entre todas as outras. O deserto dói, eu sei. Dói, porque ali não há distrações, não há barulho que abafe o eco da alma. É ali que você se encontra consigo mesmo, onde suas máscaras caem e suas forças humanas se esgotam. Mas justamente ali, nessa solidão que você tanto teme, Deus começa a falar. Quando tudo se apaga do lado de fora, o céu começa a soar por dentro. Ele não grita em meio ao barulho, ele sussurra em meio ao silêncio. E só quem atravessa a areia com os pés descalços aprende a ouvir com o coração. Porque o deserto não destrói, ele revela. Mostra que a paz não vem de ter muito, mas de depender totalmente. Deus usou o deserto para formar seu povo, não para destruí-lo. Em Deuteronômio 8:2 está escrito: Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus o conduziu pelo deserto, para humilhá-lo, prová-lo e saber o que estava em seu coração. O deserto foi a sala onde Israel aprendeu a viver do maná, a depender da água que saía da rocha, a confiar numa nuvem de dia e num fogo de noite. Eles não aprenderam isso na terra prometida, aprenderam na areia. O deserto é onde a fé deixa de ser discurso e se torna respiração. Deus não te leva ali para te castigar, mas para treinar o teu ouvido. Às vezes você pergunta: por que tanto silêncio, Senhor? E ele responde com ternura: porque quero que aprendas a ouvir sem barulho. Nos tempos de abundância, quem fala é você. No deserto, quem fala sou eu. Deus atrai seu povo ao silêncio para falar sem concorrência, para que sua voz não precise disputar com outras. Quando ele te cala, não te rejeita, te prepara. No silêncio, os sentidos da alma são afinados. É como se o Espírito te tomasse pela mão e dissesse: agora ouça, não corra, não se distraia. Quero te ensinar a ouvir meus passos na areia. O profeta Oséias continua dizendo: darei a ela as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor representava dor, derrota e juízo, mas nas mãos de Deus se tornou porta de esperança. É isso que ele faz com você. Transforma seus vales em portas. Aquilo que hoje parece perda, amanhã será o limiar de uma promessa cumprida. Por isso, não tema a seca. No plano de Deus, até o pó floresce. Talvez o seu deserto hoje tenha nome: solidão, enfermidade, luto, espera. Não negue, nomeie. Diga ao Senhor: este é o meu deserto. Depois, fique em silêncio por alguns minutos e pergunte: o que queres que eu ouça aqui? Deus falará. Talvez não com palavras audíveis, mas com uma paz que você não entende, com uma lembrança que volta, com uma certeza que se firma. Aprenda a registrar seus sussurros. Essas intuições suaves são sementes de direção divina. E no final do dia, agradeça. Agradeça não pelo que muda, mas pelo que se revela em você. Faça este pequeno exercício. Reserve 15 minutos. Encontre um lugar tranquilo. Desligue o telefone e diga: Senhor, aqui estou. Ensina-me a ouvir. Não busque resultados, busque presença. Deus não precisa de barulho para agir. Seu poder se manifesta na quietude. Às vezes, o maior milagre não é sair do deserto, mas aprender a ouvir dentro dele. Quando a alma se silencia, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, o coração volta a respirar.
O deserto te treina para os dias de promessa. Ensina você a reconhecer a voz do pastor, a depender do pão diário e não do celeiro cheio. Ensina que fé não é ter todas as respostas, mas manter a escuta mesmo quando não há sinais. E quando você aprende isso, percebe que nunca esteve só. Deus esteve ali, em cada passo, em cada noite fria, em cada amanhecer sem sombra. Lembre-se disto: o deserto não é castigo, é sua sala particular com Deus. Ali não há multidões, apenas você e Ele. E quando sair de lá, o seu ouvido será diferente, a sua fé será mais firme e o seu coração mais terno, porque o deserto não mata, purifica, não destrói, transforma. É o lugar onde você aprende a reconhecer sua voz para não se perder quando os ruídos voltarem. Então, não corra para sair dele. Permaneça o tempo necessário para ouvir o que Deus tem a te dizer. Em meio à areia, sob o sol, no silêncio, Ele continua falando, e cada palavra sua é água viva para a sua alma sedenta. Número 5. Quando te faltarem palavras, ore com as palavras de Deus. Há momentos em que as palavras se apagam. Momentos em que você se senta para orar e o único som que sai da sua boca é um suspiro ou talvez um choro. E você se pergunta se Deus ainda te ouve quando já não há mais nada a dizer. Mas deixe-me te lembrar de algo. Quando te faltam palavras, Deus te empresta as dele. A sua palavra não é apenas para ser lida, também é para ser orada. Quando o seu coração está mudo, a Escritura se torna a sua voz. O Salmo 42:11 diz: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Esse verso sustentou milhares de almas cansadas que não sabiam como continuar. Não foi um cântico de vitória, foi um suspiro de fé em meio à dor. E às vezes isso basta. Deus não se escandaliza com o seu silêncio. Ele não te julga por não saber orar. Mesmo o apóstolo Paulo reconheceu em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não precisa de discursos, Ele precisa de verdade, e a verdade do seu coração quebrado já é oração. Mesmo que você só consiga dizer ajuda-me, já está falando o idioma do céu. Há um poder imenso em orar com as palavras de Deus. Os salmos não são apenas poesia, são respiração divina para a alma ferida. Quando você repete um versículo, não está repetindo uma fórmula vazia. Está permitindo que a voz de Deus se misture à sua. É como uma criança pequena que aprende a falar repetindo o que o pai diz. Assim você aprende a orar, imitando as palavras do pai, até que sua voz se alinhe à dele. Pense em Davi. Ele nem sempre cantou do alto, também chorou na caverna. Clamei ao Senhor com a minha voz, e a Ele elevei o meu clamor, diz no Salmo 77:1. E mais adiante confessa: no dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendia de noite sem cessar. Davi não fingiu força, ele orou sua fragilidade. E é isso que Deus espera de você. Que fale com Ele de onde está, não de onde gostaria de estar. O lamento não é incredulidade, é adoração honesta. Quando você chora diante de Deus, não está falhando na fé, está aprofundando-a. E quando você já não souber o que dizer, o próprio Jesus te deixou palavras que podem te sustentar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:9-13. Não é uma oração mecânica, é uma conversa profunda com o Pai. Cada frase é um refúgio. Pai nosso, te lembra que você não está sozinho. Dá-nos hoje, te convida a viver um dia de cada vez.
Seja feita a tua vontade. Transforma a ansiedade em descanso. E quando você termina dizendo amém, na verdade está dizendo confio, mesmo sem entender. Tire 90 segundos hoje para praticar essa forma de orar. Leia o Salmo 42:11 lentamente. Deixe-o ressoar dentro de você. Depois, ore o Pai Nosso devagar, como se cada palavra fosse uma corda que te sustenta. Não recite, fale. E ao final, guarde silêncio por 30 segundos. Não preencha esse silêncio. Deixe que Deus te fale através da paz que Ele deixa no seu peito. Porque às vezes a resposta dele não vem em forma de palavras, mas em forma de calma. Deus recebe o seu choro como oferta. Você não precisa enfeitá-lo com frases bonitas. Suas lágrimas são oração líquida. O Espírito as traduz num idioma que o céu entende. E enquanto você pensa que não está dizendo nada, o Pai já está ouvindo tudo. Quando você repete a palavra, o seu coração se ancora em algo mais firme do que suas emoções. É como lançar uma corda ao céu e se segurar nela até que a luz volte. Se hoje te faltam palavras, não se force. Pegue a Bíblia, abra nos Salmos e deixe que eles falem por você. Ore com Davi, com Asaf, com os profetas, com Jesus. Una-se à voz de todos os que, como você, um dia se sentiram perdidos e encontraram refúgio na palavra. Essa é a comunhão dos quebrantados, os que oram com palavras emprestadas até que a sua voz renasça. Lembre-se, não há oração inútil se ela sai de um coração sincero. Mesmo que você só diga, Deus, estou aqui, o céu se inclina para te ouvir. Então, quando a alma ficar sem palavras, não se preocupe. A Bíblia está cheia delas, esperando para serem pronunciadas por lábios cansados. E enquanto você as pronuncia, algo acontece dentro. A fé adormecida desperta, a esperança se acende, a paz volta a brotar. Porque quando você ora com as palavras de Deus, não está apenas falando com Ele, está permitindo que Ele fale dentro de você. Número 6. Prepara a mesa na presença do teu medo. Há uma imagem no Salmo 23:5 que sempre me comove. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus não prepara a mesa depois da batalha, mas em meio a ela. Ele não espera os inimigos irem embora, faz deles testemunhas da sua paz servida sobre a tua vida. Ele não precisa limpar o campo para te abençoar, porque sua autoridade é tão grande que pode fazê-lo mesmo quando o medo e a angústia te cercam. Hoje Deus te diz, senta-te, não fujas, não lute sozinho. Eu preparo mesa para ti. Essa é a paz que vence o caos. Não porque o elimina, mas porque o silencia com presença. Imagina essa mesa, uma toalha branca estendida no centro de um campo de guerra. Há pão quente, uma taça servida e uma luz suave que cobre todo o ambiente. Ao redor, os lobos do medo, da culpa, da ansiedade, rosnando impotentes, mas sem poder te tocar. Estás sentado diante do teu pastor e ele te olha com ternura. Não há pressa, não há barulho, só a certeza de que estás seguro na sua companhia. Deus não te convida para comer quando tudo estiver resolvido. Ele te convida agora, em meio ao caos, para que aprendas que a paz não é um resultado, é uma comunhão. Talvez sintas que não consegues desfrutar de nada enquanto os problemas continuam aí. Mas esse é precisamente o milagre da mesa de Deus. Poder comer pão de calma quando o ar ainda cheira a batalha. A gratidão é a arma com que a alma vence o medo. Em Filipenses 4:6-7, Paulo escreveu: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não diz que a paz chega quando tudo melhora, mas quando oras agradecendo mesmo antes de ver a mudança. A gratidão abre espaço para que o céu se sente contigo. Deus é o anfitrião que te honra em meio à tempestade. Ele mesmo serve a taça e reparte o pão.
Sua mesa não é improvisada, está cuidadosamente preparada. Quando ele te convida a sentar, é porque sabe que tua alma precisa mais de descanso do que de explicação. Essa mesa não é de luxo, é de presença. Ali, o banquete não é a comida, mas a companhia. Comer em sua presença é um ato de fé. É dizer: Senhor, ainda que o inimigo permaneça aqui, eu escolho descansar contigo. Comer em meio à batalha é uma declaração espiritual. A guerra não dita a minha paz, tu ditas. Faz este pequeno exercício hoje. Senta-te por alguns minutos em silêncio. Imagina essa mesa diante de ti. Visualiza os detalhes: a toalha limpa, o pão morno, a taça cheia. Depois, nomeia 3 inimigos internos que hoje te cercam. Talvez seja o medo do futuro, a culpa pelo passado ou a ansiedade do presente. Dize-os em voz baixa, não para lhes dar poder, mas para reconhecê-los. E então, faz o que a palavra ensina. Agradece. Menciona 3 coisas concretas pelas quais ainda podes dar graças. Pode ser algo tão simples como: obrigado pelo ar que respiro, pelo teto sobre minha cabeça, pela fé que não se apaga. Enquanto agradeces, sentirás algo se mover dentro de ti. A atmosfera muda, a alma se alivia, o coração volta a sentar-se em paz. Depois, pega algo pequeno, um pedaço de pão, uma fruta, e come lentamente. Não por fome, mas como um ato simbólico. Cada bocado é uma confissão silenciosa. Recebo tua paz, Senhor, mesmo que menciona teu problema ainda esteja aqui. Não é um ritual vazio. É uma forma de dizer a Deus: confio em ti agora, não quando tudo terminar. Quando mastigas com calma, teu corpo se alinha ao teu espírito. Estás comendo paz em meio à guerra. Essa prática, embora simples, tem um poder profundo. Porque o que fazes externamente reflete o que crês internamente. Comer em paz enquanto a tempestade ruge é crer que o anfitrião do céu não perdeu o controle. É reconhecer que a vitória já foi decretada, mesmo que ainda ouças o barulho do campo. O inimigo não pode interromper um jantar servido por Deus. Ele pode olhar, mas não tocar. Pode rugir, mas não destruir. A mesa do Senhor é terreno sagrado. Então, não esperes o medo ir embora para descansar. Descansa enquanto ele observa Deus te alimentar. Não esperes a ansiedade desaparecer para dormir. Dorme confiante de que há um pastor velando enquanto descansas. Não esperes a culpa se apagar para te sentires amado. Senta-te à mesa da graça, onde Cristo já preparou o perdão com as próprias mãos. Lembra-te desta frase: a mesa de Deus não espera teus inimigos partirem. Convida-os a ver como Ele cuida de ti. Essa é a autoridade do amor divino. Ele não precisa te esconder para te abençoar, te abençoa à vista de tudo o que te amedronta. Ele unge tua cabeça com óleo e teu cálice transborda. Não porque o vale tenha desaparecido, mas porque sua presença o preencheu por completo. Antes de dormir, torna isso real. Pega algo simples, fecha os olhos e diz: recebo tua paz, Senhor, mesmo que o caos ainda esteja aqui. Esse gesto simples diz ao céu que continuas confiando. E quando te deitares, mesmo que os lobos ainda uivem, saberás que tua alma está segura. Porque onde Deus prepara a mesa, o medo perde o poder. Ali, em meio aos teus inimigos, a paz do Senhor é servida quente, e tu és o convidado de honra. Número 7. Lembra-te de quem és antes de lutar contra o que temes. Antes de sair para lutar, antes de enfrentar aquilo que te assusta, Deus quer te lembrar quem és. Porque muitas vezes ficas diante da tempestade, esquecendo teu nome, tua identidade, tua herança. Não és um guerreiro cansado tentando ganhar amor, és um filho amado lutando a partir da vitória do teu Pai. Em Efésios 1:3-7, a palavra diz que fomos abençoados com toda a bênção espiritual em Cristo, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, adotados por amor, redimidos pelo seu sangue e selados com seu Espírito. Nada disso depende dos teus méritos.
Tudo depende da sua graça. Por isso, antes de lutar contra o que temes, para um momento e lembra-te de quem és. O inimigo não pode roubar quem és, mas pode te fazer esquecer o quanto vales. Se ele conseguir te convencer de que és um órfão espiritual, fará com que lutes com medo. Mas se lembrares que és filho, lutarás com identidade. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que verdade linda! Já não és escravo do medo, foste adotado por amor. Já não lutas por aceitação, lutas a partir da aceitação. Deus não te mede pelas tuas vitórias, Ele te afirma pela tua relação. Ele não te ama mais quando vences, nem menos quando falhas. Teu valor não muda com teus resultados. És amado, mesmo quando tropeças. És escolhido, mesmo quando o mundo te rejeita. És herdeiro, mesmo que hoje não vejas nada em tuas mãos. Em Cristo, já tens acesso aos recursos do Pai. Isso significa que não entras na batalha sozinho nem desarmado. Nele tens identidade, autoridade e herança. E quando o medo tentar te lembrar dos teus fracassos, responde com a verdade. Não sou o que fiz, sou quem Deus diz que sou. Há uma imagem poderosa que pode te ajudar. Imagina um escudo com teu nome gravado. Tu não o conquistaste, o recebeste. Foi forjado pela mão do teu Pai e colocado sobre ti no dia em que disseste sim a Jesus. Esse escudo não é símbolo dos teus méritos, mas da tua pertença. Cada vez que o inimigo lança uma flecha de dúvida ou vergonha, levanta-o e diz, pertenço a Cristo. Porque lembrar quem és não é arrogância, é defesa espiritual. A identidade é o escudo que apaga os dardos do medo. Sei que às vezes é difícil acreditar. Às vezes, sentes que o amor de Deus depende do teu desempenho, que precisas fazer tudo perfeito para que Ele não se afaste. Mas ouve, não podes decepcionar um Deus que já sabia tudo sobre ti e ainda assim te escolheu. Efésios 1:4 diz claramente, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus não te escolheu porque eras forte, te escolheu para te fortalecer. Não te escolheu pela tua pureza, te escolheu para te purificar. Teu pior dia não muda tua posição diante dele. Em Cristo não há condenação, apenas redenção. Quando o medo se levantar e te sussurrar que não é suficiente, lembra-lhe tua linhagem. Sou filho do Rei. Quando a culpa tentar te acorrentar, diz com firmeza, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o inimigo quiser te definir pelo teu passado, declara, estou vestido de uma nova identidade. Teu nome está gravado nas mãos de Deus e ninguém pode apagá-lo. Pratica isso todos os dias. Ao despertar, olha para tuas mãos e diz, sou amado, sou adotado, sou livre. Ao meio-dia, quando o cansaço te fizer duvidar, repete outra vez, sou amado, sou adotado, sou livre. E antes de dormir, quando o inimigo sussurrar mentiras, responde com calma, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não se trata de repetir frases vazias, mas de realinhar teu coração com a verdade. O que declaras com fé, o Espírito confirma com poder. Faz o exercício hoje. Escreve uma mentira que tens acreditado sobre ti. Talvez não valha nada. Deus se cansou de mim. Nunca vou mudar. E ao lado escreve a verdade bíblica que a substitui. Sou seu filho amado. Romanos 8:15. Fui redimido pelo seu sangue. Efésios 1:7. Aquele que começou a boa obra a completará. Filipenses 1:6. Depois, repete essa verdade 3 vezes ao dia durante uma semana. Verás como algo dentro de ti se firma, porque a paz não se encontra apenas quando tudo ao redor muda,
Mas quando lembras quem és por dentro, tu não és teu medo, não és teu passado, não és tua ansiedade nem tuas quedas. És filho de um pai que não abandona, co-herdeiro com Cristo, guardado, amado e afirmado pela graça. A coragem não nasce do esforço, nasce da identidade. Então, antes de sair para lutar, olha para o céu e lembra-te, não lutas para ser filho, lutas porque já és. O amor de Deus é teu ponto de partida, não tua recompensa final. E quando lembrares quem és, o medo perderá a voz, porque não há caos que possa destruir um filho que sabe quem é seu pai. Essa verdade é teu escudo, tua força e tua paz. Afirma-a hoje. Sou filho amado, sou herdeiro das promessas, sou livre em Cristo Jesus. E sai para enfrentar a vida não com temor, mas com a certeza de que, mesmo em meio à tempestade, continuas sendo o filho em quem o Pai se compraz. Número 8. Seu canto é uma arma quando sua alma não aguenta mais. Há noites em que sua alma simplesmente não aguenta mais. Não há forças para orar, nem palavras para explicar o que você sente. Apenas um cansaço profundo que pesa no peito e uma escuridão que parece não ter fim. Mas é justamente aí, nessa meia-noite da alma, que Deus te oferece uma arma poderosa que não depende do seu ânimo nem das suas circunstâncias: o louvor. Cantar quando tudo vai bem é gratidão. Cantar quando tudo desaba é guerra espiritual. Seu canto se torna espada, escudo, declaração de fé quando as palavras acabam. Você não canta porque tudo está bem. Você canta porque sabe que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo mais vacila. O livro de Atos conta algo extraordinário. Paulo e Silas foram açoitados, acorrentados e lançados em uma prisão escura por pregarem o evangelho. Tinham os pés presos em cepos, o corpo ferido e a alma exausta. Mas no meio daquela noite fechada, em vez de reclamarem ou desistirem, fizeram o impensável. Começaram a cantar hinos a Deus. E diz a Escritura que os presos os ouviam. Atos 16, 25. Não foi um canto triunfante, foi um canto quebrado. Não foi um concerto, foi um gemido transformado em melodia. Mas enquanto cantavam, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a prisão, as correntes se soltaram e as portas se abriram. O milagre não veio antes do canto, veio depois. E isso te ensina algo. O louvor não é a resposta ao milagre, é a chave que o provoca. Quando você decide cantar no meio da dor, está dizendo ao inimigo: você não vai roubar a minha voz. Está lembrando à sua alma que sua fé não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. O Salmo 113:3 declara: do nascimento do sol até o seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. O louvor não é uma emoção, é uma decisão. E toda vez que você escolhe adorar na escuridão, a luz começa a penetrar. Eu sei que pode parecer impossível. Talvez você pense: como vou cantar se mal consigo respirar? Mas não te peço que cante porque se sente forte. Te convido a cantar mesmo se estiver fraco. Porque seu canto fraco na noite vale mais do que 1000 cantos durante o dia. Deus não procura vozes afinadas, procura corações sinceros. Cantar não apaga a dor, mas te lembra que a dor não tem a última palavra. O louvor não nega a realidade, ele a reorganiza. Coloca Deus novamente no centro e o medo em seu devido lugar. Cada nota que sai da sua boca, mesmo tremendo, é uma declaração espiritual. Eu creio que ainda estás no trono. Eu creio que não me deixaste. Eu creio que este vale não será eterno. E enquanto você canta, o céu se encarrega de mover o que você não pode mover. A atmosfera interna muda antes da externa. A paz chega antes da saída, e o que parecia uma cela se transforma em santuário. Torne isso prático. Hoje, escolha uma canção. Não importa se é um hino antigo ou um simples cântico de adoração. Cante por 5 minutos. Não faça por costume, faça como se estivesse entregando o seu fardo em cada palavra. Se sua voz se quebrar, deixe que se quebre. É essa sinceridade que Deus acolhe. Depois, escolha uma frase de fé, uma única linha,
e faça dela seu escudo durante a semana. Pode ser: grande é a tua fidelidade, mesmo sem ver eu crerei, ou tu continuas sendo Deus. Repita-a nos momentos de ansiedade, no trânsito, no silêncio, à noite. Essa repetição não é vã, é resistência espiritual. Lembre-se de que Paulo e Silas não cantaram depois do terremoto, cantaram antes, e esse antes é o que diferencia os que desistem dos que permanecem. O terremoto foi apenas o eco da sua fé. O poder não estava no som da voz, mas na atitude do coração. Eles escolheram louvar enquanto o inimigo celebrava sua derrota. E isso é o que você também pode fazer. Talvez as portas físicas não se abram, mas as correntes internas se romperão. As do medo, da culpa, da desesperança. Quando você canta, outros te ouvirão. Assim como os presos ouviam Paulo e Silas, alguém ao seu redor precisa ouvir sua fé no meio da dor. Seu canto pode ser a faísca que desperta esperança em outro coração. Seu testemunho cantado pode se tornar uma ponte para que alguém volte a crer. Não subestime o que acontece quando você decide adorar na sua noite. O Salmo 42:8 expressa isso com ternura. De dia, o Senhor mandará a sua misericórdia, e à noite o seu cântico estará comigo. À noite, bem ali, onde ninguém vê, onde ninguém entende, Deus te dá uma canção, não para que ignores a escuridão, mas para que a ilumines. Então, se nesta noite sua alma não aguenta mais, cante, mesmo que seja com voz baixa, mesmo que repita apenas uma linha. Cante porque Ele te ouve, cante porque o inimigo treme, cante porque dentro de você ainda vive a fé. E quando terminar, respire fundo e lembre-se, a prisão não foi o fim de Paulo e Silas, foi o palco do poder de Deus. Assim também, sua noite não será o seu fim, será o lugar onde Deus te ensinará a cantar. Porque quando tudo desaba e sua alma não aguenta mais, seu canto continua sendo uma arma, uma que não apenas quebra correntes, mas anuncia que a vitória continua pertencendo ao Senhor. Número 9. Não ande sozinho, deixe que te sustentem os braços que te faltam. Há batalhas que não podem ser lutadas sozinho. Há dias em que seus braços simplesmente se cansam, e não porque te falte fé, mas porque você é humano. E Deus sabe disso. Por isso, em sua sabedoria, te criou para viver em comunidade. Ele te fez com a necessidade de ter braços que te sustentem quando os teus já não conseguem mais. No livro de Êxodo, capítulo 17, encontramos uma imagem poderosa. Moisés, no alto do monte, levantava suas mãos enquanto Josué lutava contra Amaleque. Enquanto seus braços estavam erguidos, Israel vencia. Mas quando o cansaço o dominava e suas mãos caíam, o inimigo ganhava força. Então Arão e Hur vieram, colocaram uma pedra para que Moisés se sentasse e cada um sustentou um braço, um à direita e outro à esquerda, até que o sol se pôs. Assim, diz a palavra, Israel obteve a vitória. Que lição tão linda! Até o líder mais forte precisou de ajuda. Moisés tinha visto o mar se abrir, tinha ouvido a voz de Deus, tinha segurado a vara dos milagres, e mesmo assim, se cansou. E isso não foi pecado, foi um sinal de humanidade. Essa cena revela algo que muitos esquecem. O cansaço não é sinal de fraqueza espiritual, é um convite divino para se apoiar em outros. Vivemos em uma cultura que glorifica a autossuficiência, que repete, seja forte sozinho, não dependa de ninguém. Mas no reino de Deus, essa mentalidade não funciona. No reino, a força não se mostra por quanto você aguenta sozinho, mas por quanto você permite que outros caminhem contigo. Deus não te chamou para ser herói, te chamou para ser corpo. Em Eclesiastes 4:9-12 está escrito: melhores são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E mais adiante acrescenta: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse cordão é comunidade, aliança
e fé compartilhada. Talvez você, como Moisés, esteja sentado sobre uma rocha com os braços tremendo. Tentou sustentar sua vida, sua fé, suas responsabilidades, sua família, mas já não consegue mais. E o inimigo sussurra que pedir ajuda é fracassar. Mas hoje Deus te diz: não ande sozinho. Eu te enviei braços que podem sustentar os teus. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. É humildade que reconhece o desenho de Deus. Em Gálatas 6:2 está bem claro: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Compartilhar o peso é obedecer a Jesus. Tentar carregar tudo sozinho é desobediência. Nem todos podem sustentar seus braços, e tudo bem. Nem todos devem fazê-lo. Moisés não chamou toda a multidão. Escolheu Arão e Hur, homens fiéis, leais e maduros. Você também precisa discernir quem pode ser seu Arão, quem pode ser seu Hur. Cerque-se de pessoas que orem contigo, que te lembrem das promessas quando você as esquecer, que não te julguem por se cansar, mas que te ajudem a descansar. Provérbios 13:20 diz: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não se trata de quantidade, mas de qualidade espiritual. Faça um exercício simples, mas poderoso. Pense em 2 ou 3 pessoas que sejam âncoras para a sua fé. Gente que ame a Deus, que te conheça e que possa orar contigo. Escreva ou ligue para elas e diga: estou cansado. Você pode me ajudar a orar esta semana por algo específico? Não diga apenas ore por mim, de forma genérica. Seja concreto. Deus age nos detalhes. E depois, quando a semana passar, volte a falar com elas e conte como viu a mão de Deus agir. Essa prática não só te sustentará, mas também fortalecerá a fé delas. Às vezes, a paz que você procura não vem no silêncio do quarto, mas na conversa com um irmão na fé. Deus muitas vezes responde às suas orações usando vozes humanas. Quando Arão e Hur levantaram os braços de Moisés, não disseram nada, não pregaram, não profetizaram, apenas estiveram presentes. Há amigos assim, cuja simples presença sustenta o seu espírito. Não subestime o poder de uma companhia que ora contigo em vez de te aconselhar à distância. Você também é chamado para ser sustento de alguém. Talvez hoje seja a sua vez de levantar os braços de outro. Talvez você não tenha todas as respostas, mas tem ombros para oferecer. Na economia do reino, quem sustenta também é sustentado. Toda vez que você levanta alguém, Deus te fortalece também. Então, se neste momento você se sente sozinho, cansado ou invisível, abra seus olhos espirituais. Deus já colocou Arões e Hures ao seu redor. Talvez estejam mais perto do que você imagina. Não feche seu coração à ajuda. Não confunda orgulho com força. Há vitórias que só chegam quando você permite que alguém te ajude a sustentar a fé. Faça isso hoje. Escreva para alguém. Peça oração. Peça companhia. E enquanto faz isso, lembre-se desta verdade. O mesmo Deus que deu forças a Moisés para manter suas mãos erguidas é o mesmo que te cerca agora. Você não foi criado para resistir sozinho. A batalha continua, mas você não a enfrenta isolado. Há braços prontos para te levantar, e quando eles se cansarem, os braços eternos de Deus te sustentarão, porque sua promessa continua de pé. Por baixo estão os braços eternos. Então não ande sozinho. Deus anda contigo e com aqueles que Ele mesmo enviou para te ajudar a vencer. Número 10. Quando tudo falha, lembre-se de que Ele não sabe falhar. Há momentos em que tudo parece falhar. Os planos, as forças, os relacionamentos, até mesmo a sua própria fé parece vacilar. Você sente o chão tremer sob os pés. Nada se sustenta, tudo o que antes te dava segurança desmorona. Mas no meio desse terremoto há uma rocha que não se move. Essa rocha é Deus. Ele não sabe falhar. Não porque tenha sorte, mas porque a fidelidade é a sua natureza. Em 2 Timóteo 2,13 está escrito:
Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A fidelidade não é algo que Deus faz, é o que ele é. Por isso, ainda que você mude, ainda que duvide, ainda que caia uma e outra vez, ele continua sendo o mesmo. Deus não baseia seu amor no seu desempenho, mas na sua aliança. O amor dele não tem data de validade. Quando tudo em você se desmorona, sua promessa continua firme. Ele jurou por si mesmo que não te deixaria nem te abandonaria. Em Hebreus 13, 5 a 8, o Senhor diz: não te deixarei, nem te desampararei. E depois acrescenta: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o Deus que te sustentou ontem é o mesmo que te sustenta hoje, e será o mesmo que te sustentará amanhã. Nele não há sombra de variação. Seu caráter não se ajusta às suas circunstâncias. Sua fidelidade não depende das suas emoções. Talvez você olhe para a sua vida e veja ruínas, mas mesmo entre os escombros, sua misericórdia continua brotando como uma fonte. Lamentações 3, 22 ao 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer é uma prova de que Deus não desistiu de você. Suas misericórdias são novas, não recicladas. Não são sobras do dia anterior, são porções frescas de graça para cada jornada. Ainda que você sinta que falha, Ele continua te despertando com a mesma promessa: hoje também te sustentarei. A fidelidade de Deus é a corda que te mantém firme quando o vento da dúvida sopra com força. É aquela voz constante que te lembra: mesmo quando tudo muda, eu não mudo. Em um mundo que se move, que trai, que abandona, Ele continua sendo a rocha eterna. O Salmo 18:2 declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha rocha em quem confio. Quando tudo falha, quando as promessas humanas se quebram, quando os planos não saem como esperava, ainda assim você pode confiar na rocha que não se parte. Imagine esta cena: um terremoto sacode a terra, os prédios caem, o chão se abre, mas no meio de tudo, uma grande rocha permanece intacta. Assim é Deus. A vida pode se mover, as emoções podem variar, as circunstâncias podem mudar, mas Ele não se move nem 1 milímetro. Essa é a segurança que a alma precisa. Não uma vida sem problemas, mas uma fé ancorada em um Deus que não muda. E talvez você pergunte: por que sinto que Ele não age? Onde está a sua fidelidade quando tudo dá errado? Mas escute, a fidelidade de Deus nem sempre se manifesta evitando a tempestade, mas te sustentando dentro dela. Sua fidelidade não significa que não haverá lágrimas, mas que nenhuma lágrima será em vão. Ele não prometeu um caminho sem tropeços, prometeu não te soltar no meio do tropeço. Nos momentos mais escuros, quando sua fé parece se apagar, a fidelidade de Deus se torna o fogo que continua a arder, ainda que bem pequeno. Faça este exercício espiritual durante uma semana. Todas as manhãs, escreva 3 linhas começando assim: hoje, suas misericórdias são novas. Por quê? E complete a frase. Pode ser algo simples como: acordei, tenho pão sobre a mesa, alguém me mandou uma mensagem de encorajamento, pude respirar sem dor. No final da semana, leia as 21 frases seguidas. Você verá um padrão, um fio invisível que atravessa seus dias, a fidelidade constante de Deus. Às vezes, ela se disfarça de rotina, mas se olhar com olhos espirituais, verá milagres diários. Quando sentir que não pode confiar em ninguém, confie nele.
Quando tudo mais falhar, lembre-se de que ele não sabe falhar, ele não pode negar a si mesmo, não há traição em seu caráter, não há esquecimento em seu amor, não há limite em sua paciência. Mesmo quando você se afasta, ele continua te esperando de braços abertos. Mesmo quando você solta a mão dele, ele não solta a sua. Então, se hoje você está de pé sobre um chão que treme, levante o olhar. A rocha ainda está ali. Ela não mudou, não se moveu, não te deixou. Descanse nisso, não nos seus sentimentos, não na sua força, mas na fidelidade dele. Lembre-se, ele não sabe falhar. É impossível que o faça, porque se um dia falhasse, deixaria de ser Deus, e isso jamais acontecerá. A paz que você busca não está em um futuro sem caos, está em confiar em um Deus que continua firme no meio do caos. Ele não se abala com suas quedas, não se surpreende com suas dúvidas, não se rende diante dos seus fracassos. Sua fidelidade é eterna, seu amor é imutável, sua promessa continua viva. Então hoje, enquanto tudo se sacode, feche os olhos e diga com fé: Senhor, tudo pode falhar, mas tu não. Tu és a minha rocha, tu és a minha paz. E enquanto tu permaneceres, nada me faltará, porque quando tudo falha, ele não sabe falhar. Número 11. A memória é uma lâmpada que Deus já acendeu. Há noites em que parece que a fé se apaga. Não porque você deixou de crer, mas porque o peso do presente te tira o ar, e as lembranças de dor falam mais alto que as promessas. Mas nesses momentos, Deus te convida a acender uma lâmpada que Ele mesmo já colocou dentro de você: a memória. Lembrar não é viver do passado, é trazer ao presente a prova de que Deus já te sustentou antes, e se Ele fez uma vez, fará de novo. No Salmo 77, o salmista desesperado diz: Lembrar-me-ei das obras do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Esse lembrar-me-ei não foi um impulso nostálgico, foi um ato de guerra espiritual. A memória se torna lâmpada quando tudo mais está escuro. Deus sabe que nossa mente é frágil e esquece com facilidade. Por isso, ao longo da história, ele ensinou seu povo a construir altares de memória. Em Josué 4, depois de atravessar o Jordão, Deus ordenou levantar 12 pedras, uma por cada tribo, e disse: Quando os teus filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês contarão como as águas do Jordão se detiveram diante da Arca da Aliança. Aquelas pedras eram testemunhos físicos de uma intervenção divina. Eram uma forma de dizer: aqui Deus agiu. Talvez você não tenha pedras ao lado do rio, mas tem histórias, momentos, pequenas vitórias que também são altares. Cada uma é uma lâmpada acesa que o esquecimento não deveria apagar. Quando você escolhe lembrar o que Deus fez, está treinando um músculo espiritual. A memória se torna disciplina, não emoção. Escrever, repetir, contar o que ele fez se transforma em uma forma de resistência contra o desânimo. Porque o inimigo não quer apenas roubar tua fé no futuro, quer apagar tua história do passado. Se ele conseguir te fazer esquecer quantas vezes Deus te levantou, vai te fazer acreditar que desta vez ele não fará. Mas se você lembrar, a mentira perde força. Deuteronômio 8:2 diz assim: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. A lembrança não apenas desperta gratidão, mas também revela propósito. Olhe para trás por um momento. Você se lembra quando não sabia como pagaria aquela dívida e de repente a provisão chegou? Ou daquela enfermidade que parecia sem saída e Deus te devolveu a saúde ou a paz para suportar? Lembra-se da oração que fez chorando e de como, meses depois, Deus respondeu no tempo certo? Esses não foram fatos isolados, foram pegadas do Deus que caminha contigo. Mas, se você não registrar, o coração esquece,
Por isso, o Salmo 77:12 diz: meditarei em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Meditar e falar. Duas ações que mantêm viva a chama da fé. Coloque isso em prática. Hoje mesmo, pegue uma folha e escreva uma lista com 10 momentos em que você viu a mão de Deus. Não pense demais. Alguns serão grandes milagres, outros parecerão pequenos detalhes, mas todos foram misericórdia. Escreva uma data aproximada e uma breve descrição. Deus me deu trabalho quando eu não tinha nada. Deus me sustentou em meio ao luto. Deus me enviou uma palavra quando eu mais precisava. Depois, guarde essa lista onde possa vê-la. Leve com você ou coloque dentro da sua Bíblia. Essa será sua lâmpada quando a escuridão voltar. Porque a escuridão sempre volta, mas quando ela vier, você terá com o que reacender a esperança. Israel não apenas construía altares, também transmitia memória. Contavam aos filhos o que Deus havia feito. A fé se fortalecia ao compartilhar a história. Por isso, quando sentir que sua fé está se apagando, conte o que Deus fez. Não apenas para lembrar, mas para acender fé em outros. Cada testemunho é uma tocha que se multiplica. O que um dia foi dor se torna farol para alguém que caminha pela mesma noite que você já atravessou. Não confunda memória com nostalgia. A nostalgia olha para trás com tristeza, a memória espiritual olha com gratidão. Não diz como eram bons aqueles tempos, mas como Deus foi fiel então, e como será fiel agora. Quando Samuel levantou uma pedra depois de uma grande vitória, chamou-a Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase não era um fim, era uma continuação. Dizia: se Ele me ajudou até aqui, continuará me ajudando. Essa é a fé madura, a que olha para trás para continuar caminhando adiante. Talvez hoje seu presente esteja coberto por uma nuvem espessa. Você não vê o fim do túnel, nem entende o propósito do vale, mas a memória tem poder. Cada vez que você lembra, uma luz se acende, mais uma tocha na caverna. Uma centelha que te lembra que a história com Deus não parou aqui. Ele continua escrevendo, e o que vem não será menos fiel do que o que já foi. Então, antes de dormir esta noite, pegue essa lista e leia-a, uma por uma. Reviva cada detalhe. E enquanto faz isso, diga em voz alta: Deus, tu estiveste ali, e se estiveste então, também estás agora. Faça isso quantas vezes for preciso. Cada linha será como uma pedra colocada no seu Jordão, uma evidência viva de que teu Deus não muda. Porque a memória não é um luxo espiritual, é uma arma. É a lâmpada que Deus já acendeu em você para que nenhuma escuridão volte a te enganar. Enquanto o mundo muda, enquanto os dias doem, enquanto as promessas parecem tardar, lembre-se, a mesma mão que te sustentou ontem continua sobre você hoje. E quando a noite voltar a pesar, tuas lembranças te dirão isto: se Deus foi fiel no passado, será fiel também no teu amanhã. Número 12. Esperar não é estar parado, é treinar asas. Esperar dói, não tanto pelo tempo que passa, mas pelo que se sente enquanto ele passa. Dói quando você ora e não vê nada, quando faz tudo certo e a resposta não chega, quando o silêncio de Deus se estende tanto que parece ausência. Mas há algo que você precisa lembrar. Esperar não é estar parado. Esperar em Deus não é uma pausa vazia, é um treinamento invisível. É a academia da alma, onde ele fortalece os músculos que um dia sustentarão o que você está pedindo. Isaías 40:31 diz com uma beleza profunda: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa palavra esperar em hebraico não significa apenas ficar quieto, mas entrelaçar-se com, ligar-se fortemente. Esperar em Deus é um processo de união, onde a sua fraqueza se entrelaça com a força dele. E nesse entrelaçamento, suas asas começam a se formar.
Há um momento na vida da águia jovem que ilustra perfeitamente esse processo. Antes de poder voar, a águia passa semanas batendo as asas dentro do ninho. Ainda não decola, mas seus músculos estão se desenvolvendo. Esse bater repetitivo parece inútil, mas é necessário. Sem esse exercício, quando o vento vier, ela não teria força para se sustentar. Assim também é com você. O que hoje parece demora é, na verdade, treinamento. Deus não te parou. Ele está te preparando para sustentar o peso da bênção que vem. Porque uma coisa é receber promessas, e outra muito diferente é ter maturidade espiritual para sustentá-las sem se quebrar. Davi foi ungido rei quando ainda era um rapaz, 1 de Samuel 16. Mas não subiu ao trono imediatamente. Passaram-se anos de perseguição, exílio, rejeição e espera. Nessas cavernas, Deus forjou o seu caráter. Nesses silêncios, Deus afinou o seu coração. O que parecia atraso era formação. Por isso, quando finalmente chegou ao trono, Davi não era um jovem impulsivo, mas um homem segundo o coração de Deus. Talvez você esteja vivendo a sua caverna de Adulão, esse espaço onde não se vêem resultados, mas onde sua fé está sendo temperada. Não desanime. Deus treina no oculto para manifestar no público. Tiago 1, do 2 ao 4 explica assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência deve ter a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. A paciência não é passividade. É uma força ativa que se desenvolve quando você decide permanecer, mesmo sem entender. É a fé sustentada dia após dia, quando não há emoções nem sinais. É dizer a Deus: mesmo sem ver movimento, continuarei confiando, porque sei que tu estás agindo. Por isso te proponho uma prática espiritual simples, mas poderosa. A regra 15-15-15. 15 minutos na palavra, 15 em oração e 15 em silêncio. Não se trata de cumprir um ritual, mas de treinar suas asas. Nos primeiros 15, permita que a palavra renove sua mente. Nos próximos, converse com Deus com honestidade. E nos últimos, permaneça em silêncio, porque às vezes a alma se fortalece mais quando aprende a ouvir. Se fizer isso todos os dias, começará a perceber algo. Seus pensamentos se acalmam, sua ansiedade diminui, seu espírito se estabiliza. Não porque o problema desapareceu, mas porque você aprendeu a bater suas asas em meio à espera. Salmo 27, 13 ao 14 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar não rouba sua energia, renova, porque quando você espera na sua própria força, se desgasta, mas quando espera na força dele, se recarrega. É como se Deus te conectasse a uma corrente constante de graça, invisível, mas real. E pouco a pouco, sem que perceba, os músculos da sua fé se fortalecem. A espera, vista de fora, parece perda de tempo, mas vista do céu é a fase em que suas raízes se aprofundam. É onde você aprende obediência, humildade e discernimento. Deus não está negando o que você pediu, está garantindo que quando chegar, você não o perca. Há bênçãos que só podem ser sustentadas com caráter maduro, e isso se forja no vale da espera. Então, se hoje você sente que está em pausa, mude sua perspectiva. Você não está parado, está sendo afinado, não está esquecido, está sendo preparado. Cada dia de espera tem propósito, cada silêncio tem lição, cada demora tem ensino. E enquanto você pergunta, por que demora tanto? Deus responde do céu: estou treinando suas asas. Porque quando chegar o momento, ele não te lançará fraco no vazio. Ele te lançará pronto para voar alto, para correr sem se cansar, para caminhar sem cair. E quando finalmente vir a promessa se cumprir, olhará para trás e entenderá. Não foi tempo perdido, foi tempo de formação.
Deus não te fez esperar para te castigar, mas para te fortalecer. Então hoje, respire, bata suas asas, mesmo que ainda não decolem. Leia, ore, ouça. E enquanto faz isso, diga com fé: Senhor, não estou parado, estou em treinamento. Porque os que esperam no Senhor sempre acabam voando e nunca caem. Número 13. As rachaduras não te diminuem, te tornam útil para a luz. Há momentos em que você sente que não tem mais conserto, que as rachaduras da sua história te deixaram marcado demais, que os pedaços quebrados dentro de você não podem mais se unir. Mas Deus não trabalha assim. Ele não descarta o que está quebrado, Ele refaz. No livro do profeta Jeremias, capítulo 18, o Senhor disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce e vê o oleiro trabalhando em sua roda. O vaso que ele fazia se estragou em suas mãos, mas ele não o jogou fora. Tornou a fazê-lo como bem lhe pareceu. Assim é Deus com você. Quando você se quebra, Ele não te joga fora, Ele te refaz. Não com desprezo, mas com ternura. Não com raiva, mas com paciência. Ele não vê as tuas rachaduras como sinais de inutilidade, mas como espaços onde a sua graça pode entrar. A quebra não diminui o teu valor. Pelo contrário, te prepara para ser útil de uma nova forma. Nas mãos do oleiro, cada rachadura se transforma em parte do desenho. Talvez você veja um erro, mas ele vê uma oportunidade. Talvez sinta que as tuas feridas te desqualificam, mas no céu elas são tuas credenciais. Em 2 aos Coríntios 1:3-4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Suas cicatrizes não são vergonha, são ferramentas. Cada lágrima que você derramou te dá autoridade para acompanhar outros que choram o mesmo. Você não foi ferido para permanecer quebrado, foi ferido para curar outros a partir da sua própria restauração. Imagine um vaso nas mãos do oleiro. Está rachado, deformado, frágil. O oleiro o pega, o amassa, o umedece com água e volta a dar-lhe forma. Não é um processo rápido nem confortável, mas a cada giro da roda o barro se torna mais dócil. Assim é o processo de Deus com você. A pressão que você sente não é castigo, é molde. A sua água, que é o Espírito, amacia o teu coração endurecido, e enquanto ele gira a roda, vai te dando nova forma. Ele não está te destruindo, está te reconstruindo. As mãos de Deus sabem exatamente quanto pressionar e quando soltar. Não há violência em seus dedos, há amor que dá forma. Talvez agora você não entenda por que ele permitiu que você se quebrasse, mas o que hoje dói, amanhã vai brilhar. Há uma prática japonesa chamada kintsugi. Quando um vaso se quebra, os pedaços são unidos novamente com ouro líquido. Assim, as rachaduras não são escondidas, são destacadas. O vaso restaurado se torna mais valioso do que antes de se quebrar. É isso que Deus faz com as tuas feridas. Ele não as apaga, as preenche com a sua glória. E quando a sua luz passa por você, brilha justamente através das rachaduras. Por isso, Isaías 61 diz que ele dá coroa em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, e veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Não há desperdício nas mãos do oleiro. A quebra tem uma voz. Às vezes grita, às vezes sussurra. Mas se você ouvir com atenção, vai perceber que a dor não veio para te destruir, veio para te transformar. O barro sem rachaduras não deixa a luz passar. A perfeição aparente muitas vezes esconde escuridão. Mas o vaso quebrado, quando se enche da presença de Deus, se torna um farol. A luz que sai de você não vem da sua força, mas da sua rendição. E essa luz pode iluminar túneis onde outros estão presos. Quando você compartilha como Deus te levantou, como te restaurou, está dizendo ao mundo:
Se ele fez comigo, também pode fazer com você. Faça um exercício espiritual. Pense em uma rachadura concreta. Aquela ferida que ainda dói, aquele fracasso que te envergonha, aquela perda que te marcou. Nomeie-a diante de Deus e ore. Senhor, toma esta rachadura e usa-a para a tua glória. Depois pergunte a si mesmo, para quem essa ferida poderia servir? Quem precisa ouvir que você sobreviveu a isso? Talvez haja alguém esperando exatamente o teu testemunho para acreditar que também pode ser curado. Deus não desperdiça a dor. Cada rachadura redimida se transforma em um canal de consolo. O profeta Jeremias viu o oleiro refazendo o vaso e ouviu a voz de Deus dizendo: Não poderei eu fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Isso inclui tuas quedas, teus erros, tuas quebras. Não há nada tão quebrado que ele não possa refazer. Não há história tão ferida que ele não possa redimir. Em suas mãos, os pedaços ganham sentido. Então, se hoje você se sente como um vaso rachado, não fuja da roda. Não tema suas mãos. Deixe-o trabalhar. Deixe-o te moldar novamente. Ele não está te castigando. Está te criando de novo. E quando esse processo terminar, quando você olhar para as tuas rachaduras cheias de ouro, vai perceber que aquelas marcas que tanto doeram agora brilham com propósito. Porque as rachaduras não te diminuem, te tornam útil para a luz. Em cada ferida curada há uma mensagem de esperança. Em cada cicatriz há uma história de redenção. E enquanto você viver, o oleiro continuará trabalhando, lapidando, restaurando, transformando. Não porque você é perfeito, mas porque é amado. E esse amor, quando preenche as tuas rachaduras, se transforma na luz que o mundo precisa ver. Então, não esconda as tuas rachaduras, deixe-as brilhar, porque através delas outros conhecerão a fidelidade de um Deus que nunca descarta aquilo que um dia tocou. Número 14. Treine sua mente, substitua mentiras pela palavra que te nomeia. A batalha mais difícil nem sempre é travada por fora, mas por dentro. Na tua mente se levantam pensamentos que te acusam, que te fazem duvidar, que te dizem que você não pode mais, que Deus se esqueceu, que a tua história acabou. Mas a verdade é que esses pensamentos não são a voz de Deus. E se você não os confronta, eles se transformam em correntes invisíveis. Por isso a palavra diz em Romanos 12:2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação não começa com o que você faz, mas com o que você crê. Não dá para ter paz no meio do caos se a tua mente é um campo sem defesa. Deus te chama hoje para treinar tua mente, para substituir as mentiras que te atormentam pela verdade que Ele já declarou sobre você. O apóstolo Paulo ensina que as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10:4-5. Isso significa que você não pode permitir que qualquer pensamento se acomode na sua mente. Alguns pensamentos entram como hóspedes e terminam virando tiranos. Por isso é preciso vigiá-los. Se um pensamento não reflete o coração de Deus, ele não merece ficar. Mas não basta rejeitá-lo, é preciso substituí-lo. O próprio Jesus nos mostrou como fazer isso. No deserto, quando o inimigo o tentou, ele não discutiu nem raciocinou com ele. Simplesmente respondeu: Está escrito. Mateus 4. Cada mentira foi derrotada com uma verdade. Essa é a prática que você também deve adotar. Identificar a mentira e responder com a palavra. Se o inimigo te sussurra, Deus se esqueceu de você, responda com Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se ele diz, você não tem propósito, diga Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal.
Se ele diz, você é um fracasso, declare Romanos 8:37. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cada vez que você confessa a palavra, está empunhando a arma mais poderosa, a espada do Espírito. Efésios 6:17. Imagine sua mente como um jardim. As mentiras são trepadeiras escuras que crescem rápido se você não as cortar. Cada versículo que você pronuncia é como um golpe limpo de espada que corta essas raízes. No começo pode parecer lento, mas com o tempo o jardim volta a se encher de luz. A disciplina mental não se conquista em um dia, ela se treina. Assim como um músculo, a mente espiritual se fortalece com repetição. Cada vez que você escolhe acreditar na verdade em vez da mentira, está fortalecendo o músculo da fé. Filipenses 4:8 te dá um guia prático para esse treinamento. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não se concentre no que o inimigo faz, mas no que Deus diz. A mente não pode ficar vazia. Se você não a enche com a palavra, o inimigo a encherá de medo. Por isso, todas as manhãs e todas as noites, faça o exercício espiritual da substituição mental. É simples, mas poderoso. Escreva as mentiras que mais te perseguem e, ao lado de cada uma verdade bíblica que a contradiga. Leia-as em voz alta e diga: rejeito esta mentira em nome de Jesus. Está escrito. Depois, repita a verdade 3 vezes. Faça isso durante 21 dias seguidos. Você verá como os seus pensamentos começarão a se alinhar com o coração de Deus. No início, você sentirá resistência, porque as mentiras têm raízes profundas. Mas a palavra tem poder para arrancá-las. Não desanime se em algum dia cair em pensamentos antigos. Levante-se e volte a responder com a Escritura. A constância vence a condenação. Cada confissão de fé em voz alta não apenas muda a sua mente, mas também muda o ambiente espiritual ao seu redor. A atmosfera da sua casa, do seu coração e da sua alma começa a se encher de verdade. Treinar a mente é um ato de amor próprio em Cristo. Não se trata de pensamento positivo nem de autoajuda vazia. Trata-se de render a sua mente ao Espírito Santo. Ele não apenas te dá força para resistir, mas também te ensina o que pensar. Nos momentos de ansiedade, você pode orar: Espírito Santo, mostra-me qual mentira estou acreditando agora e qual é a verdade que devo confessar. Ele o fará, porque o desejo dele é te renovar. Lembre-se, o caos mais perigoso nem sempre está do lado de fora, mas dentro. Mas quando a tua mente se enche da palavra, o caos perde o poder. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. O que antes te confundia, agora se torna uma oportunidade de exercitar a fé. Porque você já não reage a partir do medo, mas a partir da verdade. Então hoje, tome a espada do Espírito. Não deixe que os teus pensamentos se descontrolem. Não alimente mentiras. Fale a verdade. Escreva-a, repita-a, creia nela. Porque toda vez que você declara o que Deus diz sobre você, algo se reordena no céu e na terra. A tua mente deixa de ser campo de batalha para se tornar um jardim de paz. E quando a tua mente descansa na verdade, o teu coração também encontra descanso. Treinar a mente não é opcional se você quer encontrar paz em meio ao caos. É uma prática diária, uma decisão espiritual. Substitua mentiras pela palavra que te nomeia, porque essa palavra não apenas te lembra quem você é, mas a quem você pertence. E quando você sabe quem é em Cristo, nenhuma tempestade pode dominar o teu pensamento. Porque a voz que antes te acusava, agora se cala diante da voz que te chama pelo nome. Tu és meu, não temas, porque eu te redimi. Número 15.
A esperança nem sempre se sente, muitas vezes se decide. Há dias em que a esperança não aparece sozinha. Você não a sente na pele nem no estômago. Acorda com um peso que não se move, olha o relógio e gostaria de fechar os olhos outra vez. É exatamente aí, quando o coração está frio, que a palavra te ensina a falar consigo mesmo como fez Davi. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42:11. Observe o movimento. Primeiro a pergunta honesta, depois a ordem de fé. Não é hipocrisia, é liderança da alma. A esperança, em tempos longos, nem sempre se sente. Muitas vezes se decide. E essa decisão repetida abre caminho para que o Deus da esperança te encha de todo gozo e paz no crer. Romanos 15:13. O gozo e a paz não vêm antes da decisão, seguem logo atrás dela. Imagine um quarto escuro com um interruptor na parede. Você não sente eletricidade nas mãos, mas estende os dedos e pressiona. A luz não aparece porque você a sentiu, aparece porque escolheu agir. Assim funciona a esperança em meio ao caos. Você não nega o que dói. Escolhe um ato pequeno que contradiga o desespero. Se ao acordar o vazio te invade, decida. Hoje escolho esperar em Deus. Respire fundo 3 vezes, repita em voz alta o Salmo 42:11 e abra as Escrituras como quem abre uma janela. Essa sequência simples é mais poderosa do que parece. Sua alma aprende que tem pastor, não um tirano emocional. Suas emoções são termômetros, não governantes. A Bíblia não romantiza a espera. Jeremias, no livro de Lamentações, se vê cercado de ruínas, mas em meio ao pó faz um movimento interior que salva o dia. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3:21-24. Não foi um impulso inspiracional. Foi uma decisão de memória que acendeu uma tocha. A esperança madura se sustenta em promessas objetivas, não em climas afetivos. Quando você escolhe lembrar o que Deus disse, ancora a alma em um ponto fixo. Por isso, mais adiante, a Escritura chama essa âncora de segura e firme, que penetra até dentro do véu. Hebreus 6:19. Não é um desejo otimista, é uma âncora atada ao caráter de Cristo. Talvez você diga, tenho orado e continuo igual. Eu te entendo. O cansaço da alma é real, mas preste atenção à ordem. O texto diz, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no crer. Romanos 15:13. Crer é a ponte por onde passam o gozo e a paz. Quando a emoção não coopera, a vontade abre o caminho. Escolha um ato concreto que contradiga a noite. Se a tarde te sufoca, coloque uma canção de adoração e caminhe 10 minutos. Se antes de dormir o silêncio aperta, escreva uma única linha. Amanhã, tuas misericórdias serão novas. Você não está fazendo mágica, está treinando sua vontade para lembrar o que já é verdade. Falar à alma não é negá-la. Davi não escondeu seu abatimento, ele o interrogou e o direcionou. Esse é o seu trabalho sacerdotal consigo mesmo, apresentar suas emoções diante de Deus e depois conduzi-las com a palavra. Minha alma espera em Deus. Diga isso com voz cansada se for preciso. O céu não se ofende com o seu tom, se alegra com sua decisão. Porque cada vez que você escolhe esperar, o reino avança um passo dentro de você. A esperança se torna um hábito santo, um sim pequeno e constante que perfura a pedra do desânimo. Quando voltar a sentir que a escuridão não cede, lembre-se de que sua esperança não se apoia no clima do dia, mas em um Deus que não muda. Volte ao Salmo 27:13-14 e declare como promessa presente: teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor. Espera no Senhor. Esforça-te e Ele fortalecerá o teu coração. Sim, espera no Senhor. Veja o duplo chamado, esforço e ânimo. Não é força cega, é força animada por uma voz maior.
A esperança decidida não mascara a ferida, ela a atravessa com obediência pequena, cotidiana e perseverante. Faça do seu dia um laboratório de se então com Deus. Se o pensamento "nada vai mudar" te atingir, então responda com a Escritura. Está escrito: "Eu sei os planos que tenho para vocês." Jeremias 29:11. Se o medo disser "você está sozinho", então responda: está escrito: "Nunca te deixarei nem te desampararei." Hebreus 13:5. Não espere sentir para declarar. Declare para aprender a sentir novamente. A fé vem pelo ouvir, e quando você se escuta falando a verdade, o coração começa a respirar esperança. Termine o dia com esta oração simples: Senhor, hoje escolhi esperar em Ti. Nem sempre senti, mas decidi. Tu és minha âncora, minha porção e minha canção. E enquanto apaga a luz, lembre-se do interruptor. Sua mão cansada se estendeu e o quarto obedeceu. Assim também sua alma. A esperança nem sempre se sente, muitas vezes se decide. E quando se decide, a paz se aproxima, o gozo desperta e o Deus da esperança volta a reinar em meio à sua tormenta. Caminhamos juntos por 15 verdades e quero que você leve 3 âncoras para sua alma. Primeiro, a paz não é ausência de tempestade, mas confiança em quem governa o vento. Jesus está no seu barco agora mesmo. Segundo, sua quebra não te desqualifica, te prepara. Deus não rejeita o que está quebrado. Ele restaura com um propósito mais belo do que o original. Terceiro, a esperança nem sempre se sente, mas sempre pode ser decidida. Como Davi, hoje você pode falar consigo mesmo e escolher esperar, mesmo que o coração esteja frio. Lembre-se disto: a noite não define o amanhecer, apenas o prepara. Você é filho amado antes de qualquer outra coisa, e essa verdade não muda, ainda que tudo o mais desabe. Você não precisa caminhar sozinho. Deixe-me saber nos comentários como posso orar por você nesta semana. Sua dor importa, você importa. Ele não te esqueceu, nunca esqueceu, nunca esquecerá.